Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro mensal do Hepatologia DOR. E o tema escolhido para esse mês é sepse no paciente hepatopata. Conforme a nossa linha de apresentação, nós estamos escolhendo um tema por mês para poder agregar a multidisciplinaridade, que é uma coisa muito importante na hepatologia. E, a partir do mês que vem, nós vamos convidar colegas dos estados do Brasil para participarem conosco na apresentação ou na discussão, porque nós estamos trazendo um novo modelo de apresentação. Só quero avisar que no próximo mês nós teremos CHC de diagnóstico difícil, tá? Será o tema da última quinta-feira do próximo mês. Dando, então, início à apresentação de hoje sobre fígado na sepse, nós vamos começar com o caso de Salvador, do Hospital Aliança, e eu quero fazer aqui as honras da apresentação ao doutor Paraná, que hoje não está presente, porque ele está no Summit em Paris, fazendo uma palestra. É bem peculiar do Paraná, de repente, conseguir entrar na sessão. Então, seria excelente, mas eu acho que isso está coincidindo com alguma atividade lá. Para fazer as honras da casa, será o doutor Vinícius que vai compartilhar comigo a moderação desse evento. Então, eu convido o Vinícius para que faça a apresentação da equipe do Hospital Aliança e que a equipe realmente dispensa qualquer tipo de apresentação. Já participaram aqui, mas eu gostaria que Vinícius apresentasse os colegas em nome da Hepatologia DOR. Eu agradeço vocês terem recebido o convite e preparado esse caso com muito cuidado e com muito carinho. Obrigado uma vez mais, Vinícius, por favor, assume o comando. Obrigado, doutora Ana. Boa noite a todos. Bem, é uma satisfação enorme. Eu sempre acompanho como espectador essa sessão de sempre grande aprendizado e hoje tenho a oportunidade de estar aqui também participando, né, ativamente. Então, é ótimo ter um caso de vida real e que conta com a equipe multidisciplinar que sempre está muito presente no Hospital Aliança. Para a apresentação do caso, nós vamos ter Antônio Ricardo, hepatologista da equipe, e para complementar a discussão teremos a doutora Nancy Silva, que é infectologista, e doutor Leonardo Canedo, que é cirurgião hepatobiliar, também transplantador daqui da equipe. Então, Antônio Ricardo, deixo com você a apresentação do caso. Boa noite, gostaria de agradecer a oportunidade, antes de mais nada, a equipe nossa afinada, então vamos lá. Se eu soubesse passar aqui o próximo... o caso que a gente traz é de um paciente suíço, procedente de Salvador, ou seja, morou 33 anos em Salvador, nos últimos 33 anos, 62 anos de idade, e que foi admitido aqui no hospital no final de janeiro, com uma icterícia bem intensa, há cerca de 15 dias, associado com astenia, e que foi encaminhado pela sua hepatologista assistente. Na ocasião, ele estava com um discurso coeso, uma leve agitação, um relato de inversão sono-vigília informado pela esposa, tinha um ascite no exame físico que mais chamava atenção, além de Spider e sinais de doença crônica do fígado, uma esplenomegalia. Tem um relato também que nos foi trazido pela esposa de um consumo alcoólico elevado nos últimos anos e ultimamente aí acima de 50 gramas com a garrafa de vinho mais destilados diariamente e, na ocasião, com abstinência desde o início da icterícia. Como informações importantes, é um paciente que é portador de SIDA, já seguido há muitos anos por um outro colega, que não é do nosso serviço, usando lamivudina, tenofovir, dolutegravir, com um passado de câncer de pulmão, já
um parâmetro de cura de 2015, a cirurgia dele, e um câncer de adrenal em 2018. Além disso, tabagista, um dos motivos, além do alcoolismo, da doença hepática dele, é uma hepatite C, que já foi tratada, uso de drogas ativo, né? Ele é um usuário ativo era um usuário ativo de drogas, obeso, ou seja, um paciente metabólico, diabético, em uso de traenta, e que, só para a gente entender esse início aí, chegou nessas condições, nós calculamos o MADRE, era um MADRE de 160, com a bilirrubina de total de 24,8, um SHIDE-C, na classificação de SHIDE, com um mel de sódio de 29. Os exames da admissão mostravam essa CIT, sem trombose de porta. Nós funcionamos essa CIT, que tinha uma celularidade baixa, né, mas tinha, no nosso laboratório, marcava abaixo de 2 a proteína, não mensurou abaixo disso. E tinha um raio-x de tórax com discreto velamento no seio costrofênico esquerdo. Nós fizemos uma ressonância desse paciente, uma tomografia, um exame de imagem com maior acurácia, chamamos a equipe da cirurgia torácica, que contraindicou a toracocentese. Isso é o exame de abdômen do paciente na ocasião, que tinha aí uma esplenomegalia, como a gente pode ver, né? Sinais de doença crônica, uma ascite que não era muito grande, e o derrame pleural à esquerda. Sem doença infecciosa no parênquima na ocasião. A nossa conduta para esse paciente foi, além de orientação de abstinência, né, dele seguir com abstinência, entramos com terapêutica para encefalopatia, rifaximina e lactulona, que é o que tem disponível no nosso serviço, a reposição de vitamina e dieta hipercalórica, entramos com antibiótico de cara e com corticoide, e com o Lili de 0,29 no 7º dia. Ele recebeu alta nesse primeiro internamento com norfloxacin, prednisona, carvedilol e um pouquinho de espironolactona. O nosso tema aqui é sobre sepse, e é um segundo internamento que é importante, mas eu trouxe esse primeiro passo para a gente nortear e ver algumas questões aqui que talvez precisem ser discutidas. A primeira delas, e aí eu queria até o apoio de Vinícius, é entender, né, o Lili, que não tem resposta plena, né, não está abaixo de 0,16, está abaixo de 0,29, e o uso da prednisona para esse paciente com MADRE de 160. Um comentário seu, Vinícius? Perfeito. Bem, essa é a nossa conduta, né, baseado principalmente no estudo aí emblemático de 2015 lá da New England, mais de 1.000 pacientes, né, comparando o uso de pentoxicilina, prednisona ou placebo, mostrou uma redução, né, da mortalidade na hepatite alcoólica grave, MADRE acima de 32, no uso da prednisolona, né, que poderia ser uma opção também, a prednisona. Acabou sendo mais prático para o nosso uso, mas a prednisolona foi o estudado. E o que é curioso é que a mortalidade foi um pouco menor mesmo, né, em 28 dias, nos pacientes que usaram a prednisolona. Entretanto, em 90 dias, um ano, a mortalidade foi similar, principalmente porque esses pacientes que usam corticoide acabam estando mais susceptíveis, né, a infecções. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, né? A gente ganha em mortalidade no primeiro mês, mas isso se iguala depois, principalmente para a incidência de infecções mesmo, que já é alta nesse paciente,
com hepatite alcoólica, né? Disfunção neutrofílica, resposta inflamatória importante. Então, esse é um ponto para a gente estar atento com o uso do corticoide na hepatite alcoólica. Bom, seguindo aqui, para a gente passar para outro caso, eu queria dar a opinião de Canedo, já que é um paciente que chegou com um MELD de 29, possivelmente na nossa lista aqui estaria em primeiro ponto, mas é um paciente que é HIV, e além de ser HIV, é um paciente que tem etilismo ativo. A opinião que ele tem como cirurgião transplantador, se era uma alternativa, ou o que está caminhando, até Diana mesmo, o que está caminhando para o futuro nesses pacientes com essas alterações. Bom, boa noite a todos. Esse tema é extremamente importante, é um assunto que vem sendo muito discutido na literatura, que é o transplante na agudização da doença crônica, né? A gente sabe que tem algumas barreiras, né, que vão desde uma definição mais concreta, né, da gravidade. Existem algumas escalas, né, a mais utilizada é a CLIF, mas a questão é fazer essa predição, né, e indicar precocemente o transplante, né? A gente sabe que o grande problema desses pacientes que descompensam a doença crônica é justamente uma evolução rápida, né, grave, e que muitas vezes não não existe uma correspondência direta, né, com o MELD, né? Então tem essa questão da definição, do indicação precoce, principalmente na sepse, que faz parte da maior parte desses pacientes que descompensam, né? Qual é o momento de indicar dentro de um contexto de sepse, e saber que hoje o nosso critério de alocação de órgãos não contempla tão bem esses pacientes, dado a gravidade deles. Vejam que um paciente que claramente já internou grave, né? Você tem ali um MELD de 29, que não é um MELD baixo, mas é um MELD corriqueiro, e a gente hoje em dia acaba transplantando muito os pacientes com CHC, com 6 meses de lista, que acabam atingindo esse mesmo MELD. Então, a gente tem aí duas dificuldades, que é essa necessidade de alinhar e a indicação precoce, né? Entenda que esses pacientes têm outros agravantes, né? Não é, ele tem a questão do etilismo ativo, né? Que isso acaba impondo uma limitação para ele especificamente, né? Tem a questão da discussão do HIV, que hoje em dia já não é mais uma contraindicação, quer dizer, já há algum tempo, para a realização do transplante, desde que controlado, mas esquecendo a questão do etilismo, a evolução desses pacientes, né, muitas vezes é uma evolução rápida, e quando se pensa e não se pensa no momento adequado em transplantar, acaba sendo tarde demais. Mas hoje ainda é uma contraindicação aqui o etilismo ativo, né, Léo? Mas países Sim, do norte da Europa têm feito, né, esses trials de transplantar um etilista ativo, e os resultados são muito bons, né? Inclusive quanto à recidiva do etilismo, que tem sido muito similar aos pacientes que estão abstêmios há mais de 6 meses, né? É uma questão conceitual muito interessante, até um pouco preconceituosa, né? Porque a gente tem doenças virais que também recidivam, e com, né, hepatite B está aí para servir de comparação, né? E entendendo que o etilismo é uma doença, a gente talvez tenha que também repensar, né, essa visão nossa, né, que acaba limitando a nossa indicação em pacientes que se encontram numa situação como desse paciente. Bom, como o nosso tema é sepse, então eu vou adiantar aqui para a gente ver, e aí eu peço a opinião de Nancy em seguida, mas só antes de seguir, foi uma opção nossa, porque podia ter uma proteína do líquido acítico inferior a 1,5 num CHIDE-C, e a gente usar corticoide por longa data, dá alta nesse paciente com profilaxia com norfloxacin, apesar de não ter PBE prévia. E
O que aconteceu com esse paciente, na verdade, é que... Deixa eu só achar meu slide. Ele retornou no hospital no dia 24/2, com relato de dispneia grande, há cerca de 5 dias, tosse produtiva e frequente, lembrando que é um tabagista ativo, com a saturação de 84% na emergência, com uma agitação psicomotora, inclusive agressividade, e ainda ictério. A esposa informou que ele tinha conseguido cessar o uso do álcool, houve apoio da psiquiatria, que prescreveu olanzapina com quetiapina. Os dados de exame físico na admissão, frequência respiratória de 26, com uma TA de 96/70, glicemia estava adequada. A bilirrubina, como vocês podem ver, houve uma resposta do corticoide para o tratamento da hepatite alcoólica, com a bilirrubina de 5, um leucograma de 4.440, com 9% de bastão e com linfócitos atípicos, né? A plaqueta baixa, compatível com a cirrose do paciente. Na ocasião, um MELD até inferior ao MELD que a gente tinha no internamento anterior, por conta da hiperbilirrubinemia, e um CHILD 13. A conduta na emergência foi iniciar com azitromicina, ceftriaxona, e após um contato telefônico com a nossa infectologia, lembrando que é um paciente HIV, e vocês vão ver o padrão da imagem, a orientação foi entrar com um Bactrim. Ele não tolerou ficar no oxigênio suplementar para o catéter de oxigênio, teve que usar catéter de alto fluxo. Essa é a imagem do abdômen, que, como vocês podem ver, já tinha secado a ascite do paciente, né, com a espironolactona, que ele saiu de alta, e o padrão da doença do tórax era um padrão diferente. O derrame pleural à esquerda já seco, mas com um infiltrado aí no pulmão direito desse paciente, que, inclusive, além de uma infecção bacteriana, podia ter até algum outro tipo de infecção associada. Foi realizado uma avaliação de lavado broncoalveolar, e nesse lavado tinha presença de leveduras, e também se isolou uma Klebsiella dentro de 24 horas. O paciente acabou evoluindo para a ventilação mecânica, na ocasião, carga viral indetectável, o CD4 de 393. Nós não tínhamos o resultado da galitomanana inicialmente, mas foi reagente no lavado, e nessa ocasião aí a conduta da gente foi progredir o antibiótico de entrada, que era a azitromicina com ceftriaxona, para meropenem. Aí sim eu queria o comentário de Nancy para a gente entender a conduta que foi feita. Então, eu também, boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa discussão. Esse caso, eu, na verdade, ouvi posteriormente, não no momento zero, mas eu também vi o caso posteriormente. E chama a atenção esse paciente que ele foi internado e depois reinternado. Teoricamente, ele internou em fevereiro, em abril, porque está um pouquinho... Ele internou em abril ou fevereiro. Quantos dias depois foi a segunda internação dele, Antônio Ricardo? Internou 29 de janeiro e voltou dia 24 de fevereiro. Ou seja, menos de 30 dias... A alta dele. Ele retornou ao hospital. Certo, ok. Uhum. Quando esse paciente retorna, ele retorna em franca insuficiência. Ele tinha um quadro de dispneia, com frequência respiratória elevada, estava hipotenso, certo? E, aparentemente, eu não vi história de febre nele. Apresentava um leucograma de 4.440, um paciente já com comprometimento pulmonar,
e hepático também, com 9% de bastões. Não diz exatamente quanto tinha de neutrófilos e linfócitos também, quanto ele tinha, mas tinha 9% de bastões no leucograma dele. Então, assim, diante desse caso, obviamente a preocupação, a gente não sabia o CD4 inicial desse paciente, mas uma ponderação é que o paciente usou corticoide previamente. Ainda estava usando, Nancy, porque a conduta nossa é usar por 30 dias. Então, ele chegou usando 40 miligramas de prednisona ainda. Então ele estava usando corticoide. Então, estava num curso de corticoide, um paciente HIV, sem a gente... A informação do infectologista é que estava tudo controlado, mas só depois a gente teve acesso a CD4 e carga viral. Que estava sob controle mesmo. Então, assim, é um paciente que, no momento inicial, introduziu-se Bactrim para esse paciente, pensando em pneumocistes para ele. Não se sabia, e até porque ele estava em uso de corticoide, então ele tinha, teoricamente, 2 fatores de risco. Ele tinha o HIV, que a gente não sabia inicialmente quanto é que estava o CD4 dele, se tivesse maior do que 200, menos mal, não era preocupação maior, mas, de qualquer sorte, o uso de corticoide por si só também coloca o paciente em risco. Outra preocupação que a gente fica no paciente que usa corticoide a longo prazo são fungos. Isso é inquestionável. E outro ponto também importante, obviamente, a gente está vivendo Covid. Então, Covid, nesse paciente que chegou com a história de 5 dias de evolução, um paciente obeso, HIV positivo, com a história passada já de uso de drogas, o paciente com história de câncer, mas estava sob controlado no pulmão. Então, obviamente, era um paciente de risco também para COVID. COVID negativo. COVID negativo. Foi feito tanto PCR para ele também. E outra questão também seriam os outros vírus, como a preocupação influenza, eu acho que seria preocupante também nesse paciente, que não daria para descartar. Um quadro agudo desse, então, você ficaria com infecção para ele bacteriana, também eu acho que seria esse paciente em uso de corticoide. Quando no momento 0 introduziu ceftriaxone e azito, ele poderia ser uma pneumonia pneumocócica, já que o paciente cirrótico hepatopata é um paciente de maior risco para a infecção bacteriana, sem dúvida nenhuma. E ele teve uma internação prévia. Paciente com internação prévia, é sempre a gente ficar atento com patógenos resistentes. Então, eu acho que esse talvez fosse um ponto que talvez, no momento 0, a gente talvez pudesse não ter colocado o ceftriaxone para esse paciente com a azitromicina, porque é uma internação prévia que ele teve, com o uso de corticoide, com o uso de antibiótico, num paciente de risco. Então, talvez nesse paciente, no momento 0, talvez tivesse pegado a mão um pouquinho mais pesada no uso de antibiótico para ele. Entendeu? No momento 0. Foi dia 27, e ele, então, ficou do dia 24 à noite até o dia 27, 2 dias, né, com ceftriaxona mais... Foi rápido até. Mas, assim, foi rápido, acho que sua coisa foi boa, porque, teoricamente, é uma questão importante, eu acho que é um aprendizado para todos nós, é que o uso prévio de antibióticos e a internação prévia desse paciente, independente até desse paciente ser um paciente obeso, um paciente que tem tem comorbidades, digamos assim, era independente, eu acho que era um paciente que talvez a gente tivesse um olhar para ele, já para introduzir um esquema antimicrobiano preocupado com o ISBL mesmo, entendeu? E que talvez que foi esse o achado. A questão de achar no LBA leveduras, fungos é algo extremamente importante, mas Cândida, como regra básica, não gosta de pulmão. Esse é um aprendizado que a gente tem. Então, nesse paciente em especial, a preocupação que a gente teria para ele seria pneumocistes e seria aspergillus. Eu acho que seriam os 2 patógenos, os 2 fungos que a gente ficaria mais atento a esse paciente. E no momento que esse paciente piorou clinicamente, a introdução de anfotericina B seria algo, na minha avaliação, importante colocar. Então, colocou meropenem e colocou anfotericina B. Então, na minha, poderia a preocupação nesse doente em colocar, por exemplo, voriconazol, que seria a droga de eleição para você usar para aspergillus, talvez a preocupação dele ser um paciente hepatopata. Não sei como é que estava a função renal dele, porque nesse momento é um paciente que também talvez já tivesse disfunção renal. Mas inicialmente sem disfunção renal. Não tinha disfunção renal no início, não.
e também porque a anfotericina B também tem um espectro de ação um pouco maior para você pegar mais fungos. Então, eu acho que talvez o pensamento que a gente tivesse, talvez a ponderação e o aprendizado, é que talvez no momento zero desse paciente fosse a gente colocasse um pouquinho mais pesado a mão, então colocasse já meropenem para esse paciente e Bactrim. E Bactrim tem uma vantagem que, além de pegar pneumociste, também pega estafilococo aureus de um modo geral. Então, acho que talvez fosse esse o ponto. E, obviamente, pensando em vírus também, e aí entraria a preocupação de fazer Covid, influenza, que talvez fosse a preocupação maior. Covid foi negativo, fez um painel viral que foi negativo, Nancy, e aí eu que não botei para não ficar informação demais, né? E aí eu acho que o ponto que você chamou a atenção, né, que é esse conceito de infecção relacionada a cuidado de saúde, que não é o paciente que a gente considera uma infecção hospitalar, porque tem menos de 48 horas no hospital, mas que ele teve nos últimos 30 dias hospitalizado e usou droga, e talvez a gente tivesse que se comportar nesse paciente como se ele fosse uma infecção hospitalar. Concordo com você. O paciente evoluiu bem inicialmente e saiu da ventilação mecânica, melhorou suas condições clínicas no dia 7 de março, e aí no dia 12 de março ele voltou a piorar. Nós, então, reculturamos o paciente, as hemoculturas foram negativas, mas na cultura de catéter cresceu um estáfilo haemófilos, e nas culturas... Hemolíticos, desculpa. E nas culturas de vigilância desse paciente, veja bem, não foi hemocultura, de axila e de suave anal, cresceram bactérias com espectro de resistência estendido, com carbapenemase. É isso mesmo o nome, Nancy? Carbapenemase. Então, nas culturas de vigilância, cresceram isso, o paciente ficou mais secretivo, voltou a apresentar febre, e, nessa ocasião, a conduta do nosso serviço foi suspender o Meronem, entrar com Torgena mais Astreonan e Teicoplamina, diante dessa cultura de catéter. Ele foi novamente entubado, ele apareceu um derrame pleural e nós contactamos a cirurgia torácica que drenou esse derrame pleural através de um catéter de pigtail, que nesse derrame com 84% de leucócitos, 194 células, com micológico e gram negativo. E ele evoluiu nessa mesma ocasião com uma piora expressiva da função renal, ficou anúrico, entrou em choque, necessitou droga vasoativa de alta performance, tanto noradrenalina quanto em crise, e acabou por apresentar má perfusão com cianose de extremidade. Essa é a imagem depois da evolução, né, do dia 13, a nossa tomocontrole do dia 13, que esse paciente apresentou. E aí, Nancy, seguindo os comentários dessa parte aí da infectologia. Olha só, Antônio Ricardo, em relação à hemocultura, crescer estafilococcus hemolíticos, é sempre uma pergunta que a gente tem se isso aí não é contaminação. Então, esse é um ponto. É claro que se você tiver, se for estafilococcus com outro tipo de estáfilo, lugdunensis, por exemplo, ou estafilococcus aureus, a gente sempre vai respeitar. Hemolípticos, é óbvio que ele pode ser o patógeno responsável, mas ele pode ser um contaminante. Cultura de vigilância, de um modo geral, ela serve para orientar. Não diz que o paciente, a infecção dele, a responsabilidade é por esse Enterobacter que é produtor de carbapenemase. Não está dizendo isso, mas diante da gravidade desse paciente, obviamente aí valoriza, porque pode ser que o paciente esteja infectado por esse patógeno. Então, diante disso, quando você coloca, hoje, é algo importante, quando você coloca ISBL, hoje a gente até isso é besteira, Antônio Ricardo, que você sabe que você vai usar um carbapenêmico que vai resolver o problema do paciente. Hoje o termo que a gente tem usado
são patógenos com dificuldade de tratamento. Talvez seja um termo mais adequado para que a gente tenha lidar com esse tipo de micro-organismo, porque quando você coloca Enterobacter, produtor de carbapenemase, significa que você só vai poder usar, e ele pode ser, aí você vai ter que fazer um teste genético para você verificar se ele é metalo ou se ele é serino, e aí, consequentemente, você vai associar ceftazidime mais avibactam, mais artriolan e mais tecoplanina, usou para o estafilococo hemolíticos. Suspendeu o meropenem ou alguns estafilococos hemolíticos, eles também respondem a sulfametoxazoto e metropin. Aqui eu não sei qual foi o perfil de sensibilidade para introduzir, porque sulfametoxazoto e metropin é uma droga bactericida. Provavelmente não foi sensível, e aí resolveu valorizar diante da gravidade do paciente, certo? E é algo que era esperado, que o paciente piorou. E aí introduziu-se então, ceftazidima e avibactam, mais astrionam, que você está cobrindo gram-negativo, inclusive pseudomonas aeruginosa, e mais a metalo, certo? E deixou-se anfotericina B para esse doente. Então, é um paciente que, na verdade, é uma evolução absolutamente grave, e com todas as comorbidades que ele já tem uma deficiência do sistema imune, já a longo prazo, pela cirrose, por ser portador do vírus HIV, por ser obeso, por ser usuário de drogas. Então, tem uma série de variáveis que tornam esse paciente, infelizmente, imunodeficiente e com uma resposta ruim ao esquema. E, neste momento, em uso de corticoide crônico, que já é mais de um mês que ele já está usando corticoide. Então, acho que ele tem vários fatores que tornam ele um paciente um pouquinho mais grave dentro do contexto geral. Tuberculose é sempre algo que a gente fica atento a um paciente desse porte. É uma doença endêmica em nosso país, e não um paciente com tanta comorbidade, a gente fica atento à tuberculose. E, obviamente, foi pesquisado tanto BAR quanto PCR também, para micobactéria. Foi feito. Foi sim. E aí esse paciente evoluiu de uma maneira mais grave, fez necessidade de droga, e 2 dias depois do dia 15, dia 17, piorou a disfunção renal, e nós encaixamos ele, então, dentro do ACLF, acima de ACLF 3, já tinha deficiência circulatória, já tinha deficiência respiratória, deficiência renal, né? E assim, no mínimo 4 sistemas já falidos, e nós acabamos conversando com a família, né? A gente sabe que a CLF3 já tem 84% de chance de não êxito, então nós consideramos que o tratamento dali por diante seguiria um tratamento que não poderia não levar a benefício nenhum, e acabamos considerando cuidados proporcionais, e o paciente acabou evoluindo a óbito. Então, Ana, aqui para finalizar a nossa apresentação, um paciente com uma série de comorbidades, e que talvez o uso do corticoide para hepatite alcoólica tenha sido a pá de cal para uma sepse tão grave, que mesmo a gente trocando de antibiótico, seguindo cultura, ele acabou evoluindo mal e não resistiu. A gente considerou no final terapia fútil, e o paciente acabou evoluindo a óbito. Queria agradecer em nome da nossa equipe aqui completa, né, a oportunidade de participar, e ver que, embora o caso não tenha tido êxito, fica de aprendizado de que são pacientes muito delicados. Perfeito. Perfeito, obrigado, Antônio. Então, eu acho que a mensagem já foi dada, embora esse paciente tenha ido a óbito, é um paciente que inspira muito cuidado, é um paciente muito grave por tudo que já foi destacado como fatores imunossupressores, né, para ele, e a infecção, nesse caso, mesmo com antibiótico correto, de amplo espectro, Nasci já falou da questão também de agentes atípicos, né, também fungos, tem uma revisão muito boa desse mês do Journal of Hepatology, inclusive, mostrando o quanto que o cirrótico é, de fato, imunossupresso e susceptível a tudo isso. Então, mesmo acertando nos antibióticos, mesmo tendo um amplo espectro e com um cuidado intensivo,
esse paciente vem a óbito, como é a nossa prática mesmo, né? São pacientes muito graves e que inspiram muito cuidado, sem dúvida alguma. Então, mais uma vez agradeço e passo novamente a palavra para a doutora Ana. Muito obrigada pela apresentação. Parece que a gente até combinou o caso, porque o Gilberto também escolheu um caso muito complexo, de vida real. Queria parabenizar vocês pela conduta, pela sabedoria em encontrar o limite entre o fútil e não fútil, no sentido de paliação e terminalidade, cuidados proporcionais. Eu queria fazer um comentário, porque nesse caso mesmo, primeiro que isso é um caso de vida real. Quando vocês falam, a discussão que foi trazida também aí pelo Canedo, transplantar ou não um paciente usuário de derivados etílicos, isso ontem eu estava conversando com o Lúcio sobre isso, e o Lúcio, não sei se ele está online, é bastante possível, ele disse para mim, Ana, vamos conversar com o paciente, saber o quanto ele quer e deseja, de fato, parar de beber. Que é um paciente que está internado lá na unidade de Joyce, ela sabe quem é, foi trazido para a gente, o paciente num tubo, o usuário de derivados etílicos pesados até a semana passada, e a gente está discutindo se vai ou não transplantar esse doente. A primeira colocação. Então, não tem regra, já tivemos sucesso nos nossos doentes, já tivemos insucesso dos pacientes voltarem a beber, como o Canedo disse, o alcoolismo é uma doença, então, e como tal tem que ser tratado. Um outro comentário que eu queria fazer é porque na nossa forma de apresentação, né, a gente sempre fala, é a sepse no paciente cirrótico. 2 pontos. É o tema do mês, sepse no paciente cirrótico. Mas nós temos um paciente que teve carcinoma de pulmão, carcinoma de suprarrenal, não sei se fez algum tipo de tratamento com quimioterápico, radioterápico, seja o que for, o que ele usou nessa época, o que ele tem de patologia hepática decorrente de qualquer tratamento, o que é que ele tem de patologia hepática, além da esteatose, da doença alcoólica, da hepatite alcoólica, decorrente da doença hepática trazida pelo HIV, não se me corrija se estiver errado, a Vanichamp síndrome por conta desses doentes. A hepatotoxidez por esses esquemas, nós tivemos um paciente uma vez, se não me engano, vocês falaram aí lamivudina, tenofovir e dolutegravir, nós já tivemos casos de hepatotoxidez para isso. Então, a gente reduz a maior simplicidade que estamos tratando de um fígado na sepse num cirrótico. Não é isso. Estamos tratando um fígado na sepse, um doente cirrótico também extremamente grave, com sepse, com essa abertura de possibilidades que vocês brilhantemente trouxeram e que não é fácil tratar desse doente. Tem que ser muito tranquilo, muito ciente de como abordar esse paciente e como abordar a família. Porque vocês usaram várias escalas, Mel, Disilev, Madrey, Cliff, enfim. Apesar disso tudo, não é só um cirrótico que está aí por trás. Então, quando a gente considera o transplante, quando a gente considera o cuidado paliativo, a finitude, isso tem que vir à baila, porque eu tenho dúvidas se ele teria apenas uma cirrose e um fígado isquêmico da sepse. Eram os comentários que eu gostaria de fazer. E parabenizar vocês pela sabedoria em dizer se eu não posso curar, eu posso cuidar. E a finitude, o cuidado paliativo, isso é uma coisa para poucos, muito poucos. Tá? Então, eu queria parabenizar vocês, caso brilhantemente conduzido, e queria que vocês opinassem no nosso caso também. O caso não foi combinado. Recentemente, eu dei 2 pareceres em CTI, unidade fechada, e eu falei, Gil, separa esse caso que eu acho muito interessante. O Gil é o meu Vinícius, tá? E aí, o Gil ontem chegou para mim e para a Joyce e disse assim, Ana, eu dei um 3º parecer, eu achei esse caso muito mais complexo, muito mais legal para a gente ouvir os colegas. E, curiosamente, trouxe um caso que tem pontos em comum. Então, eu queria passar a palavra para o Gil. A doutora Joyce é uma querida nossa, ela é rotina,
da unidade hepatobiliar, nós temos um CTI dedicado aos pacientes hepatopatas. Eu gosto muito de discutir caso com o pessoal da equipe hepatobiliar. Eu digo que a Joyce é da equipe hepatobiliar, mas é da hepatologia clínica, é da patologia cirúrgica, é do transplante. Então, eu acho que a Joyce vai discutir brilhantemente esse caso, mas gostaria que vocês também opinassem, ok? Gilberto, vamos lá, compartilhe sua tela, por favor. Olá, boa noite. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto, como a doutora Ana me apresentou, eu sou da equipe clínica do Quintador. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, como a doutora Ana falou, eu estou trazendo um caso que eu vi no domingo, me chamaram para ver, né? Então, a gente tinha outros 2 casos possíveis aí para apresentar, e eu achei esse caso mais interessante. E realmente tem alguns pontos em comum aí com o caso que vocês apresentaram. Tá? Isso aqui. Então, se trata de um paciente, tá, de 38 anos, sexo masculino, solteiro, colega médico, que procurou a emergência do Hospital Quintador no dia 16 de abril, uma dor abdominal de forte intensidade em flanco esquerdo, refratário ao uso de dipirona e morfina. Tá? E aqui vocês vão entender por que ele fez uso de morfina. Esse doente, na história patológica pregressa dele, ele fez um diagnóstico em fevereiro de 2020 de um adenocarcinoma de cólon de sigmoide, já era um T3, com metástase hepática, tá? Foi submetido a retossigmoidectomia com linfadenectomia naquele mesmo mês e iniciou a quimioterapia com FOLFOX, onde fez de fevereiro a dezembro de 2020. Em junho do mesmo ano, ele foi submetido a segmentectomia hepática dos segmentos 4A e 4B, tá? E, enfim, completou o esquema de quimioterapia, vinha em acompanhamento oncológico, e aí, no ano de 2021, ele apresenta uma recidiva hepática no lobo esquerdo e é submetido a uma hepatectomia esquerda. Tá? Em outubro de 2021 a agosto de 2022, é trocado o esquema quimioterápico para ele faz um segundo esquema, agora com FOLFIRI e panitumumab, tá? E em novembro de 2021 se observa aí nos exames de acompanhamento que ele começou a apresentar também metástase óssea e começa a fazer radioterapia. Em dezembro de 2022, os exames de acompanhamento mostram aí que há progressão de doença para pulmão, tá? A progressão, ele voltou a ter metástase no fígado, para linfonodo e para osso. O oncologista dele troca o esquema quimioterápico, ele inicia aí o QT com FOLFOX oxaliplatina, onde ele faz de dezembro de 2022 a março de 2023. Tá? E o exame de imagem de março de 2023 mostra que ele começa a ter, ele apresenta ainda a progressão de doença em fígado. Tá? Além disso, ele era um paciente portador do HIV, ele tinha um sigilo aí familiar, não foi possível encontrar nos relatos de prontuário qual era o TARV que ele fazia uso, se fazia uso, e não havia registro de carga viral nem CD4. Tá? A única coisa que estava escrita é que o HIV dele era controlado. Informação que ele mesmo passava. Aqui, só para ilustrar, essa imagem de março desse ano, que mostra aqui as diversas lesões no fígado, tá, que esse paciente apresentava. De história farmacológica, ele fazia uso regular de dipirona, por conta das dores ósseas, pregabalina, dexametasona e morfina. Tá? No exame físico, ele estava sonolento, tinha uma escala de coma de Glasgow de 14, estava hipotenso, com a pressão arterial de 70/50, taquicárdico, com frequência cardíaca de 120, uma temperatura axilar de 37,2, tá? E tinha um IMC de 20. Esses são os exames aqui do dia 16 de abril, dia quando ele interno, botei os principais pontos, e no comparativo de março, né, do mês anterior. Tá? Então, aqui a gente já vê, ele tinha uma bilirrubina dentro da normalidade, tinha uma fosfatase alcalina mais aumentada, né, 759, esse doente também tinha doença óssea, o gama-GT de 713, o TGO de 76, o TGP de 37, o NR de 1,25. Tá? Uma creatina dentro da normalidade.
hemoglobina de 11,3, 4.030 leucócitos, com 2.600 neutrófilos, plaquetas dentro da normalidade. E no dia 16 de abril, né, ele fez, o laboratório mostrava a PNR era de 1,6, um lactato alto, 15,3, uma PCR bem elevada, e ele se encontrava neutropênico, leucopênico e neutropênico. Tá? Tinha um ES que mostrava mais de 50 leucócitos por campo, e uma tomografia de abdômen, que além de todas as alterações relacionadas à doença neoplásica, né, relatava aí um nefrograma heterogêneo no rim esquerdo, a bexiga com paredes espessadas, e o colega que laudou interrogava aí um processo inflamatório infeccioso. Então, nesse primeiro momento, ele tinha um QSOFA de 2, um SOFA de 6, foi realizada ressuscitação volêmica, coletadas as hemoculturas, imucultura, foi iniciada a terapia antibiótica para ele, piracilina com tazobactam, que posteriormente foi trocado para meropenem e teico. Esse paciente foi transferido para a UTI, e tinha um diagnóstico inicial, diante das informações que a gente tinha, né, o EAS, a tomografia, e uma provável sepse urinária. Esse paciente no mesmo dia, na unidade de terapia intensiva, ele evolui com hipotensão refratária, rebaixa ainda mais o nível de consciência, então ele é sedado, entubado, colocado em ventilação mecânica. É iniciado a infusão de drogas vasoativas, noradrenalina e vasopressina. Tá? E no segundo dia de internação, ele acaba evoluindo com acidose metabólica refratária, insuficiência renal, e inicia a terapia de substituição renal com hemodiálise. Esse aqui é um gráfico mostrando a evolução, tá, do laboratorial desse paciente. Tá? Então, aqui, no segundo dia, a gente já vê que a bilirrubina dele total começa a aumentar para 5,48. As transaminases, a TGO foi para 2.671, TGP de 416, o NR aumenta ainda mais, 2,64. Evolui com disfunção renal também, mantendo uma PCR aumentada, que os leucócitos subiram um pouco mais, mas esse doente foi infundido para ele granuloquine, tá? Nesse primeiro dia aqui de terapia intensiva. Evolutivamente, a bilirrubina continua piorando, tá? E nas hemoculturas cresceram, nas quatro amostras que esse paciente coletou, né? Cresceu o Streptococcus dysgalactiae da subespécie Dysgalactiae. A urocultura foi negativa, tá? Enfim, esse paciente, ele até ontem, ele estava um paciente que ainda estava em ventilação mecânica, gravíssimo, tá? No CTI, aparentemente estava desmamando as drogas vasoativas, tá? Em diálise ainda, tá? A gente não tinha esse paciente estava sendo preparado, na verdade, ambulatorialmente, para uma terceira linha de quimioterapia, tá? Segundo o oncologista que estava acompanhando ele, e com ele não havia sido conversado, enfim, sobre a questão de terminalidade ou algum tipo de terapia de suporte, ou de cuidados, caso ele evoluísse com gravidade numa situação assim. Tá? A mãe dele foi depois passado para a mãe dele toda a situação, né? O oncologista conversou com ela também, mas até ontem ainda estava sendo feito tudo o que se poderia fazer para esse paciente, nesse pensamento aí do oncologista de que ainda teria uma terceira linha aí de tratamento. Eu vou passar para a Joyce agora para comentar o caso. Joyce? Joyce? Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um assunto tão frequente, mas acho que pouco discutido, né, entre os hepatologistas, né, porque a gente acaba discutindo tanta coisa, CLF, tudo, mas a sepse em si a gente discute pouco. É um caso muito interessante e bem a vida como ela é, né, doutora Ana, que é o que a gente estava conversando previamente. Não, é uma sepse, mas num doente que tem uso de quimioterapia, né, prévia, que também pode levar a injúria hepática. Ele fez 2 quimioterapias quimioterápicos que são hepatotóxicos, né, que tem urinotecam, temos oxiloplatina, um dando esteatopatite, outro dando doença veno-occlusiva. Temos progressão de doença da própria metástase hepática. É um paciente jovem
com fígado metastático, mas que tem uma série de injúrias prévias, né? E isso, em março de 2023, mostrava enzimas hepáticas que devem ser o basal, né? TGO e TGP, fosfatase alcalina alterados, né? Mas com o basal dele, em um paciente que evolui com dor abdominal, hipotensão, taquicardia, né? Tem um QSOFA de 2, de rastreamento de sepse, e que foi transferido para o CTI, e uma tomografia que mostra um nefrograma alterado, parecia ser até uma pielonefrite, né? Inicialmente um IAS sujo, mas com uma hemocultura com crescimento de germe, né? E aí identificando realmente uma sepse. Nesse paciente, ele evolui com 4 disfunções orgânicas, né? Você tem a disfunção cerebral, né, com a sonolência, tem a disfunção hemodinâmica, nós temos a disfunção ventilatória e temos a disfunção hepática, né? Então, a gente tem várias disfunções orgânicas, um sinal de mau prognóstico na sepse grave. E dentro, quando a gente vai especificar a disfunção hepática na sepse, né, que acho que a gente está querendo discutir mais, né, entrando um pouquinho na patologia, a gente vê que os lipopolissacarídeos, que é aquela parede das bactérias dentro da circulação hepática, eles estimulam as células de Kupfer a liberar citocinas e toda aquela cascata inflamatória que vai levar à disfunção endotelial e leva também à injúria hepática, que é a disfunção hepática da sepse. E isso é manifestado por manifestado pela icterícia, que é a colestase nefrática, né? E a gente vê que realmente esse paciente ele ficou bem ictérico, né? 5, 12, 15, 23 de bilirrubina. Posteriormente, você também associa a um NR mais alargado e também você pode manifestar com uma hepatite isquêmica, não necessariamente na presença de hipotensão, isso se justifica porque na sepse você tem um aumento do débito cardíaco que não é compensado pela hipóxia tecidual. Então, isso daí você não necessariamente precisa ficar hipotenso para ter uma hepatite isquêmica ou uma hepatite hipoxêmica. Então, acaba sendo um caso super complexo, mas que a gente consegue visualizar muito bem, né, as alterações da disfunção hepática na sepse, né, tanto o pico de transaminase dessa hepatite hipoxêmica / isquêmica, como também o aumento da bilirrubina, que também é outra manifestação. Quando a gente coloca como critérios diagnósticos, né, critérios pelo Survive, o que a gente tem de guideline de sepse atualmente é o Surviving Sepsis Campaign, né, que é o guideline que atualmente todas as unidades de terapia intensiva se acompanham, né? E esse guideline, ele coloca como disfunção hepática pela sepse uma bilirrubina acima de 2, com ou sem aumento do NR acima de 1,5. Então, assim, de cara, a gente já vê que ele tem uma disfunção hepática pela sepse também. E, por último, também eu acho que é importante destacar que o acometimento hepático na sepse, ela varia de pessoa para pessoa, né? Dependendo da gravidade da infecção e da consequente cascata inflamatória e dos fatores individuais. Ou seja, nos pacientes que já são imunossuprimidos, nos pacientes que já são hepatopatas, né? Que são nos cirróticos, já têm alterações estruturais, como nesse caso, você pode ter manifestações diferentes. E o que a gente vê na prática, né, que nos pacientes que são cirróticos, né, hepatopatas, já houve qualquer alteração estrutural prévia, você tem um aumento das enzimas hepáticas assim, mais pronunciadas do que os não hepatopatas, né? Isso a gente realmente vê na prática também. Acho que é isso. Aí, pode seguir. Você segue? Tem mais slide? Tem. Tá, segue. Teria, mas a Joyce falou tudo nos slides posteriores. Mas pode falar, Gil. Tá tão bonito o seu slide. Eu falei algumas coisas, não falei tudo. Então, aqui era só para fazer um resuminho, né, do assunto, né? Então, a Joyce já falou, a disfunção hepática na sepse, como é que a gente define, como é definido isso, né? Só lembrar que na sepse existem outras causas de hiperbilirrubinemia também que a gente não pode deixar de lado, né? Então, sempre pensar na injúria por droga, na própria infecção, tá? Hemólise, né? Além da disfunção hepática. Tá? Aqui era só um resumo, enfim, lembrar que a função do nosso fígado é manter a homeostase, tá?
E, bom, tocando naquilo que ela falou, a gente tem três, na disfunção hepática associada à sepse, né? A gente tem três componentes aí principais, né? O hepatocelular, o colestático e o da coagulopatia. Isso tudo gera ou é gerado por alterações hemodinâmicas celulares, né? E existe um termo, né, que alguns trabalhos aí utilizam, que é o choque hepático, né? Enfim, nesse contexto aí de sepse e na disfunção hepática. A gente tem aí as três principais células do nosso fígado, né? Os hepatócitos, as células endoteliais e as células de Kupffer estão associadas a isso, né? Existe aí uma liberação, um estímulo à liberação significativa aí de substâncias pró-inflamatórias que acabam ocasionando e gerando alterações que vão levar a todas essas alterações, tá? E, enfim, em relação à colestase, a gente pode ter uma dificuldade aí na síntese de bile, no transporte, aquilo que a Joyce acabou de comentar em relação à hepatite hipóxia, né, ou então a hepatite isquêmica, a hepatite celular, tá? Então, enfim, alguns pontos ali que ela já disse, que pode ocorrer em pacientes com níveis tensionais dentro da normalidade, então, não ficar pensando que só porque o doente não ficou hipotenso, que isso não seria algo que poderia acontecer. Eu acho que é um ponto interessante aí na prática clínica. Tá? Dentro das coagulopatias, né, existem diversas alterações aí que podem contribuir para esse tipo de disfunção, né? E em relação ao tratamento, não existe um tratamento específico, né? Então, é tratar a sepse, as suas complicações, tentar erradicar a infecção, evitar drogas aí com potencial hepatotóxico, alimentar o mais precoce que for possível, né? Se o paciente tiver estabilidade para isso, monitorar os níveis de glicose. Se discute muito algum suporte hepático extracorpóreo, mas nada muito bem definido, e alguns trabalhos aí que interrogam se existe algum papel da estatina no contexto desse paciente. Aí aqui é só uma tabelinha para lembrar das drogas que podem causar aí diversos tipos de alteração, tá? Tanto lesão celular, quanto colestática, quanto mista. E era isso. Ana, ótimo, Gil. E aí fazer um comentário. Você ia fazer só um comentário. Interessante que né, esse paciente com hepatite isquêmica, né, hipóxia, o fígado geralmente ele está um pouco mais protegido, né, da isquemia, porque ele tem um duplo suprimento, né, tanto portal quanto arterial, então ele fica um pouquinho mais protegido do que os outros órgãos. Mas é interessante porque os doentes com doenças vasculares, né, portos sinusoidais, por exemplo, o que a oxaliplatina pode produzir, ele fica de fato mais dependente da circulação arterial, por ter essa obstrução, essa diminuição do fluxo portal, muitas vezes ele se torna um pouco mais dependente dessa circulação arterial e pode sofrer mais, né, nesses casos de isquemia, hipoxemia, que foi o caso que ele acabou sendo provocado pela sepse, né? Eu achei isso interessante porque ele usou oxaliplatina. É verdade, você fez... Acho que alguém ia falar, desculpe, quem estava falando? Não, eu queria perguntar. Eu queria falar um comentário antes de Nancy falar aqui, que parece que combinamos mesmo, né? A gente trouxe um hepatopata que acabou evoluindo com sepse, e vocês trouxeram alguém que tinha uma função tinha doença hepática, mas com a função hepática preservada, né? Ele tem aí acima de 200.000 plaquetas, né? E que acabou fazendo um fígado da sepse. Só isso que eu ia dizer. E a plaqueta dele depois caiu. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a Joyce, depois que isolou o Streptococcus desgaláctico, vocês descalomaram? Foi descalonado. Tá? Foi trocado o esquema para ceftriaxona. Ok. Pergunta de infectologista, né? Tem uma pergunta aqui, gente. Boa noite. Como explicam a ST maior que a LT nesse caso?
Direcionado? Pergunta no chat. Não está direcionado. Da Ana Silva, para todos. Boa noite, como explico AST, ALT, AST maior que a LT nesse caso? TGO maior que a TGP, tá? Geralmente é o contrário mesmo, né? Que nós vemos nas agressões hepatocelulares tradicionais, né? Virais, medicamentosas, etc. e tal. Mas esse é um marcador, inclusive, que nos faz pensar em lesão isquêmica, porque o TGO é mais concentrado nas mitocôndrias e é justamente um dano mitocondrial que a hipóxia produz. Então, um TGO maior que 2.000, nesse contexto e com a TGP menor, né, deve ser um marcador, deve ser um sinalizador de uma possível hepatite isquêmica, né? São os hepatócitos da zona 3 e principalmente os com maior quantidade de mitocôndria que acabam sofrendo essa agressão e dando essa desproporção entre o TGO e o TGP. É isso mesmo. Vinícius, você estava fazendo um comentário sobre essas drogas novas, sobretudo a oxaliplatina. A gente vai ter oportunidade de trazer aqui na hepatologia no mês que nós discutimos o hepatox. É muito interessante, porque a gente tem visto duas realidades de 180 graus. Vocês têm visto muita erva, muito fitoterápico, e a gente tem visto muito quimioterápico, até porque a gente tem uma oncologia muito forte no nosso hospital. E esse comentário que você fez é impressionante, como é diferente quando você tem um cirrótico e que usa alguma droga dessas, ou que você tem uma patologia de base. Eu não vou estender esse assunto, porque vai ser para outro. Como você vê essa isquemia hepática de uma forma muito mais exuberante, muito difícil de se tratar. Entendeu? Então, volta ao ponto. Nesse caso, eu não conhecia esse caso, conheci agora na apresentação, é tudo assim, surpresa, né? Eu conheci agora o caso. O Gil só comentou comigo, é isso, assim, assim, falou 3 ou 4 palavras, e é impressionante. E, Joyce, essa forma como você disseca a etiofisiopatogenia da sepsia é espetacular, porque é isso mesmo. E a gente sempre tem um caso, hoje apareceu outro parecer, para ver o fígado como hepatite isquêmica. Não é sepsia, eu não sei se o Gil conseguiu ver, mas eu acho que é um cardiopata com hepatite isquêmica, com ciência cardíaca, mas com infecção. Então, as coisas se somam. E esse comentário sobre a TGO, eu quero acrescentar a gama-GT também. O Paraná não liga muito para a gama-GT. Eu amo uma gama-GT. Eu acho a gama-GT um espetáculo. Pena que ele não está aqui. Eu adoro a gama-GT. Quem me vê doente sabe, eu amo. E são gama-GTs assim, muito altas mesmo. Eu acho que esse evento isquêmico ele vem acompanhado de uma lesão canalicular muito importante, oclusão sinusoidal, enfim. Então, são esses os casos que nós temos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos, tem uma área dedicada, um CTI para o paciente hepatopata cirrótica, acho que tem que mudar aquela placa lá, botar hepatopata de alta complexidade, multidisciplinar. Sejam bem-vindos todos, porque não é possível. É impressionante o que a gente tem visto. Eu queria ouvir o comentário de vocês aí, de Salvador, a respeito do caso, se vocês queriam acrescentar alguma coisa, ou se fariam alguma coisa diferente. E tem uma pergunta, Vinícius, para você. Você não pensou em DILI nesse caso? Eu tenho a impressão que seja no caso lá daqui do Rio. Pois é, nesse contexto, né, porque história clínica é tudo, né? Então, nesse contexto de um paciente que vai ficando cada vez mais grave, teve dependência de droga vasoativa, teve um desfecho da sepse mesmo grave. O marcador, na DILI, tecnicamente, geralmente a gente tem um aumento da TGP em relação à TGO. Então, esse contexto do paciente grave, um TGO maior que 2.000, maior que a TGP, e o lactato, se tivesse também um DHL, provavelmente o LDH estaria muito alto. Então, essa configuração sugere muito a hepatite isquêmica.
E a hepatite medicamentosa é um diagnóstico de exclusão, muitas vezes, né? Você tem que afastar outras causas. Então, eu acho que o diagnóstico de hepatite isquêmica e sepse, que tem... É muito didático dizer que foi uma hepatite isquêmica, mas tem tudo ao mesmo tempo aí, né? Tem a sepse, tem as doenças de base, então tem tudo associado, mas talvez como um protagonismo eu elegeria de fato a hepatite hipóxica, ou sepse, ou isquêmica nesse caso aí, não a DILI. É muito importante essa pergunta, porque aqui a Ana está dizendo por causa da quimioterapia. Eu vou tentar completar, Ana. Antes de tudo, obrigada por sua pergunta, porque nós vamos trazer em junho, mês 6, esse tema. E nós vamos trazer a apresentação de junho, não é propaganda, não, é chamar mesmo para o pessoal vir assistir, não é propaganda, porque hepatologia DOR é de todos. Nós estamos terminando de fechar a planilha do REDCap e eu vou pedir ao Paraná que faça a apresentação do protocolo do Hepatox, que a gente vai implementar no Brasil. Nós vamos trazer uma coordenadora nacional para dizer como é o treinamento, para quem quiser se voluntariar. Mas quando nós estamos fazendo essa reunião, que já dura quase 2 anos, né, Vini? Essa reunião do Hepatox de discussão, vai protocolo, versão 1, 2, 2.1, enfim, que nós somos muito rígidos em relação à inclusão no RUCAM, na pontuação do RUCAM para, de fato, ser, exatamente por isso, porque nós temos pacientes, sobretudo com oxaliplatina, que é extremamente hepatotóxico, levando doença veno-oclusiva, dependendo do caso, e a gente vê muita doença veno-oclusiva, síndrome de oclusão sinusoidal, em pacientes que, porventura, tenham hepatectomia ou que fazem infecção numa neutropenia febril, com protocolo de neutropenia febril e sem neutropenia febril, só com neutropênico. Então, é muito difícil, é isso que o Vinícius falou, você dizer isto é DILI. Então, isso gera uma discussão muito, muito difícil. Por exemplo, recentemente, nós estamos vivendo um caso de um paciente que tem uma hipertensão portal não cirrótica e, na verdade, tem um Randy Osler, ele tem um fístula arteriovenosa. Eu vou trazer esse caso, nós vamos trazer esse caso, a Gabriela vai trazer, que fez uma hepatotoxidez e tem uma duodenopancreatectomia, e a gente vive uma ICIT, o que faz? Já botamos TIPS em doença veno-oclusiva. Então, por ICIT. Então, são coisas muito sutis que a gente tem que trazer. A pergunta é extremamente pertinente. A gente sempre pensa em DILI quando tem quimioterapia. O problema é a gente dizer qual é o joio e qual é o trigo. É isso que o Vinícius falou. É muito difícil. Então, a pergunta é excelente. A gente precisa ter muito cuidado para ver se está trabalhando diante de uma sepsis, diante de uma DILI ou de que a gente está falando. Como o Nancy falou, se o antibiótico está certo, se eu tenho uma sepse pura e eu estou achando que porque ele fez quimioterapia ele tem DILI, é muito difícil. Só a beira-leito e a discussão multidisciplinar, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é que abre a nossa cabeça e que abre portas para a gente enxergar de uma forma mais ampla, entendeu? Eu sou uma fã da discussão multidisciplinar e volta e meia eu vou lá na unidade da Joyce e falo, Joyce, aí socorro, o que é isso aí? Queria ouvir você, Nancy. E Joyce queria que você completasse aí nosso dia a dia. Nancy, fala um pouquinho aí sobre isso. Então, assim, o paciente, eu diria que a infectologia é bastante abrangente, principalmente no paciente hepatopata, no paciente com cirrose. E diria que o paciente HIV positivo, ele é muito complexo, porque assim, ele chega, o paciente, ele está meio escondendo um pouco a doença dele, e teoricamente eu não sei se a gente sabe se ele é portador do vírus B, se ele é portador do vírus C, se ele tratou, e até porque o paciente HIV positivo, as infecções dele, ele pode reativar. Então, num processo desse de gravidade que o paciente está, ou seja, em sepsis grave, o outro anterior usando corticoide, esse aqui usando quimioterapia. Então, são pacientes que eles são um fator de risco para terem muitos patógenos. Então, você trata um
e outros podem eclodir nesse processo. A gente sabe, o que vocês sabem mais do que eu, em relação ao vírus B, que, teoricamente, o vírus B está sob controle, mas quando o paciente usa imunobiológico, isso pode complicar a vida do paciente. Então, a questão, assim, eu perguntei a Joyce, principalmente se teve... descalonou o antibiótico, porque nem sempre a pessoa descalona diante de uma gravidade de um paciente desse, porque ele está com insuficiência de múltiplos órgãos. Eu não sei se esse paciente, teoricamente, apesar de ele ter 38 anos, é um paciente extremamente jovem, mas é um paciente com metástase disseminada, que já está com a plaqueta baixa demais, ou seja, insuficiência de múltiplos órgãos. Não sei se esse paciente não seria o momento de entrar em paliação. Entendeu? Não sei. Então, é uma discussão grande, não sei. Então, acho que talvez, no contexto, verificar o que pode ser feito, já que ele está em uso de droga vasoativa, insuficiência renal, entubado, então, com plaquetopenia, ou seja, medula, vários órgãos em deficiência, certo? Então, é complexo. A sepse é sempre um diagnóstico clínico, absolutamente clínico, apesar da gente ter critérios, frequência cardíaca, frequência respiratória, hipotensão, mas o critério é clínico, porque você precisa do micro-organismo para desencadear esse processo. E quem é o doente que está por trás disso aí? Então, sepse é sempre uma síndrome clínica que depende muito de quem está por trás. Se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, então, são doenças no mesmo paciente. E, consequentemente, o importante é o esquema antimicrobiano montado e a rede de suporte. Ninguém é sozinho. Então, é importantíssimo o suporte que é dado a uma equipe de UTI que seja presente e que ajude na manutenção da vida desse paciente para que ele possa sobreviver. E a escolha do antibiótico de ser absolutamente adequada é importante. Eu sempre acho que o esquema antimicrobiano inicial ele deve ser amplo, pensando nos principais patógenos, e depois você descalona. Depois você tem uma boa laboratório, você descalona isso aí. Obviamente, se não dá tempo, se você não tem esse processo, obviamente você vai usar um esquema antimicrobiano empírico e amplo, sem dúvida nenhuma. E a grande dificuldade nossa, eu acho que o que é importante a gente ver também a temporalidade, né? Se assim, você está pior dos marcadores inflamatórios, você está piorando enzimas, você leva a direcionar que aquele aumento da enzima seja transinfecciosa / sepsis. Agora, a gente tem DILI associado, né? Você tem medicamento, você tem, às vezes, a reativação viral, às vezes você tem mais de um fator, às vezes não é só realmente a sepse, né? Então, acho que a grande questão é você conseguir distinguir e observar, né? Ter calma, né? Ter calma que aquilo ali vai melhorar com a introdução do antibiótico, com a retirada da droga hepatotóxica, com a troca de antibiótico por um maior espectro na vigência de uma infecção não controlada, né? Então, acho que a gente vai ter que ter calma e observar, e ver essa questão da temporalidade também com a introdução de droga, com retirada e com piora de marcadores inflamatórios ou melhora. Então, a gente acaba tendo que sempre estar raciocinando ali com o aumento de enzimas hepáticas ou na melhora dos marcadores inflamatórios, e isso acaba sendo o nosso dia a dia. Melhorou o marcador inflamatório, melhorou a enzima, e piorou a enzima, melhorou o marcador inflamatório. Será que tem outra algo a mais, né? Se tem droga, hepatotóxico, então isso é o dia a dia da unidade de fígado. Esse paciente em especial, ele piorou o leucograma dele substancialmente, né? E as provas inflamatórias dele continuam elevadas. Então, aí você fica ponderando, assim, ele foi entubado, ele foi colocado catéter, então se já não tem outro patógeno envolvido nesse processo. Ele já é uma infecção nosocomial que ele já está fazendo. Sepse, né? E aí já está pensando exatamente já em com várias escalonar de disfunções novo. orgânicas. Exatamente. E você vê que o leucograma dele saiu, ele estava leucopênico, neutropênico, e ele saiu para 18.500, o último leucograma dele, com plaqueta de 51.000. Então, é um paciente assim, que nesse momento, talvez, eu não sei, se ele não está fazendo um novo processo infeccioso também. Né? Isso mesmo. Agora, também ele usou granuloquine, não foi? Nesse contexto, acho que teve esse confundidor também, não foi? Não entendi. Ele usou granuloquine também nesse contexto, não foi? Que pode ser também. Mas se você veja que a PCR dele, ela continua alta, e a plaqueta dele caiu.
a plaqueta dele foi para 51 mil, quer dizer, um critério que aí você já fica até pensando se fungo já está aí no meio, ou vírus também. É complexo, né? É complexo. Talvez eu queria, Nancy, eu queria só fazer uma reflexão, porque, às vezes, nós que trabalhamos também com a vida universitária, né, é interessante, porque se fala uma realidade muito estática, hipertensão porta, icterícia, varizes de esôfago, hepatosplenomegalia, primeiro pensamento hepatopatia. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso e falar, vejam quem é esse paciente, porque eu tenho a trombose portal por uma hipercoagulabilidade, por um estado inflamatório, por uma neoplasia, um trombo plaquetário, um trombo tumoral. Eu posso ter a hepatotoxidez, eu posso ter a síndrome ductopênico, esse aparecimento de ducto biliar, várias possibilidades, inclusive HIV, a DILI, e esse paciente tem hipertensão portal, trombo, hepatosplenomegalia, tem tudo isso, não ser um hepatopata, ser rotulado equivocadamente como um hepatopata e fazer uma sepse. Então, a gente tem que desconstruir isso e ter esse pensamento multidisciplinar, porque nem sempre o que reluz é ouro, né? Então, é a desconstrução disso, né? Porque isso é muito interessante, essa discussão multidisciplinar. Eu acho espetacular a gente poder ter essa oportunidade, sabe? Eu acho que sozinho não dá, eu não consigo mais trabalhar. Pergunta ao pessoal, porque é uma medicina muito difícil, gente. Alguém quer falar? Oi? E olha que com recursos. É legal, porque a rede tem o protocolo de sepse, tem uma CCH muito forte, com poder de polícia, que a gente fala. Então, é bem legal. E a gente agradece a isso, né, Joyce? Né, Gil? No nosso hospital isso funciona. Você tem que pedir autorização para usar um antibiótico tal e tal e tal. Você tem que explicar por quê, e a CCH fica em cima mesmo. O pensamento não é porque é caro, gente, é porque está errado, entendeu? A gente queima a nossa microbiota, não é assim. Então, a gente defende a nossa CCH, e esse pensamento que você está tendo, sabe, Nancy? É porque usou, descalonou, não descalonou, a CCH faz isso conosco, e isso dá muita tranquilidade. A gente tem que explicar porque está usando. Oi? Eu acho que é rede fazer isso, viu? A CCH, e mesmo você sendo infectologista, não importa. Eu acho que é uma questão mesmo de ver o macro. Então, consequentemente, há a questão de justificar, de botar antibióticos que precisam de justificativa, e é uma questão muito maior. É a questão de você preservar. Essa visão de você fazer, de ser feito isso, é preservar o antibiótico, e você usar de uma maneira muito mais, eu diria, assertiva. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não vejo nada no chat. Você viu alguma coisa, Vinícius, que... Só agradecimento, elogio, enfim, parabenizando a toda a equipe que apresentou. Então, eu vou aproveitar para convidar para o próximo, que vai ser em maio, vai ser 25 de maio, quinta-feira. Vai ser CHC, de diagnóstico difícil. Tem aqui Verdade, a Vida é um Filme. Obrigado, Ana, por sua participação, seus comentários, suas perguntas, viu? E eu queria agradecer a minha equipe querida de Salvador, sempre muito querida, parceira, meu irmãozinho Paraná, senti saudade dele hoje, já vou mandar uma mensagem. Você não fez falta, você foi super bem representado. Ele vai morrer de paixão. Muito bom estar lá representando o nosso país, que coisa boa. E, gente, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês, meus queridos parceiros baianos. E, em homenagem a vocês, a gente trouxe o Gilberto, que é meu baiano querido também. Gilberto, obrigado. Gil, sem palavras para agradecer o carinho que você preparou esse caso, assim, em 48 horas. Joyce, você sabe que a gente é sua fã. Muito obrigada por tudo que você faz lá no hospital pelos nossos doentes, e aos nossos colegas que assistiram, nos prestigiaram até agora, e ao Gabriel, que nos deu o apoio da TI.
nos encontramos em maio. Muito obrigada. Paraná, um abraço de todo mundo para você, tá? Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.